da cassação da candidatura do Pablo Marçal no PRTB. A gente vê, pela trajetória dele e por esses movimentos do judiciário, uma certa simpatia com essa possibilidade. Daí, isso seria uma mudança bem preocupante, porque se ele não puder concorrer, vai abrir um vácuo nessa eleição e uma indignação de uma boa parte do eleitorado, porque vai considerar isso uma injustiça. Até onde eu leio, posso estar enganado, não há razão para cassar a candidatura dele. Mesmo utilização dos recursos próprios para potencializar o seu nome e a sua campanha nas redes sociais, não me parece uma justificativa, na minha modesta visão, uma justificativa suficiente, que aliás é utilizada pela Tabata no vídeo que ela fez, dizendo que isso é irregular, ilegal, de onde veio o dinheiro, etc. Não me parece uma justificativa razoável. O sujeito pode fazer a campanha que ele quiser com o dinheiro que ele tiver. Depois ele comprove as suas contas na campanha, como todos nós fizemos e todos devem fazer. Mas existe sim uma antipatia, vamos chamar assim, do sistema, e se isso acontecer, que eu não acho que é uma possibilidade pequena, acho muito ruim, em todos os sentidos, independente dele ser quem ele é, porque mostra que tem uma figura incomodando, e está incomodando mesmo, e é bom que isso aconteça. E se ela for tirada do jogo porque está atrapalhando o jeito que as coisas sempre foram, é um exemplo muito ruim para uma renovação da política brasileira. E o PRTB é um partido, enfim, a gente se lembra dele, é uma legenda muito problemática. Era do Levi Fidelix, do Aerotrem, para quem se lembra. Foi muitos anos uma legenda de aluguel. Quem entrou com essa ação, inclusive, é a viúva do Levi Fidelix. Essa discussão toda que a gente está comentando aqui. Então. É uma disputa feita pela viúva dele. Então, é uma legenda que já era uma legenda de aluguel há mais de 30 anos. Era quase um motivo de chacota nas eleições, etc. Mas assim é o sistema político. Como a gente sempre comenta, o sistema político brasileiro está falido há muito tempo. Ele tem essas coisas aí que não deviam existir mais. Agora, com a cláusula de barreira, paulatinamente isso vem a ser corrigido, mas é muito lento o sistema, né? Ano que vem, em 26, é 2,6% dos votos válidos para você fazer parte do processo decisório, se você conseguir cadeiras. Então é muito lento e essas coisas continuam existindo. É um partido que eles foi aceito, sabe lá como, para conseguir a candidatura. Tem dois riscos aí grandes. O primeiro é esse aí que está patente, que o TSE, algum juiz TRE, move uma ação e desenquadra um candidato. Isso é possível, né? Por questões justas, pode até ser, mas mais por questões políticas. Essa é a questão que a gente tem que avaliar. A motivação é sempre política. Tendo um órgão que pode agir politicamente, ele vai ser usado para agir politicamente, mesmo que isso não tenha efeito. Mas politicamente sempre tem efeito. Mesmo a suspensão das redes sociais já é algo que chama atenção, né? Pois Porque não tirou um post que supostamente tenha ferido alguma lei, mas derrubou o perfil inteiro. Sim. É algo também muito grave numa eleição em 2024, né? Que é o canal de comunicação, inclusive um candidato que não tem tempo de TV. Não tem tempo de TV, não está usando recurso público, enquanto que os outros estão, e milhões. Então, criou um desbalanço aí muito grande. Em que pese, existem regras que têm que ser obedecidas pelos candidatos, que eles não podem violar, ainda fica esse descompasso político, né? E aí o que eu acho que é o braço a torcer é o TSE, se o TSE está correto ou não, mas em termos políticos é um desbalanço absoluto. Em termos legais, podemos até argumentar que sim, ele usou fora do horário que permitimos ou de uma maneira errada, que não é de acordo com a lei aqui. Pode até ser que legalmente tenha alguma base. Agora, na questão política, cria um desbalanço absoluto. O que a gente precisa pontuar? Então, esse risco existe. E aí eu acho que entra o segundo risco. O segundo risco é do próprio partido rifar o candidato. Isso acontece, para todos que estão nos escutando aqui, um grande problema do sistema partidário brasileiro é a negociação de cargos. É quando os líderes partidários negociam os seus candidatos. Muitos deles, que podem até ter chances de ganhar, o líder partidário ganha mais se ele rifar o candidato. Ou seja, um outro partido vem pagando, arranja recursos para pagar, para
um candidato não concorrer e ficar fora do jogo político. E olha, existe até um mercado paralelo com relação às diferentes candidaturas em praticamente o Brasil todo. É a mala preta ali. Por quê? Porque você está lidando com um cargo que lida com orçamento público. Ou seja, veja o volume de rachadinhas e rachadonas que o seu candidato vai poder comandar se ele não ter concorrência durante o período eleitoral. Então, esse problema, eu diria que é um problema maior ainda de incentivo negativo de você tirar um candidato que tenha chances. E quanto maiores são as suas chances, maior é a pressão e o seu preço. Maior é a pressão nos líderes partidários e o preço a pagar por esse candidato que está liderando. Então, por isso que tem que olhar esse partido que ele está com lupa para avaliar exatamente esse aspecto, tá? Porque, sem dúvida, ali está rolando todo tipo de oferta. Isso aconteceu para toda a eleição majoritária, isso ocorre. Então, é um problemaço. E vou dizer mais, agora tem uma solução para isso. Chama-se candidatura independente. Candidatura independente. Mais de 60 países têm isso. Nós não temos isso. Os líderes partidários não permitem candidatura independente. Se a gente bota isso a voto, eu até vou chamar essa atenção aqui da nossa grande amiga Caroline Detoni, para que a gente talvez possa pautar isso ainda esse ano, em que ela ainda é presidente da CCJ. Mas isso eu vou continuar com essa bandeira. Eu pautei isso em 2019. Por um voto na CCJ não foi adiante. E o que daria abertura? De você poder se lançar como um candidato sem partido. Isso é natural. Já assinamos um acordo internacional, em que pese eu não sou favorável a todos os acordos internacionais, mas esse eu acho que é muito interessante, da gente aderir a esse princípio. Você não pode ficar privado da sua vontade individual de querer concorrer politicamente, porque uma outra personalidade, seja ela individual ou política, cerceia do seu direito de se colocar a voto. Então, todo mundo tem o direito a se colocar a voto. Eu acho que na questão majoritária, isso é fundamental para romper com esse ciclo de negociação. É muito ruim isso que a gente vê. E eu acho que a gente precisa dessa legislação exatamente para mitigar esse tipo de efeito. Agora, isso dito, voltando aqui a um tema anterior, ainda mais entendendo aqui a opinião pública que pode estar se dividindo, entenda que todos esses agentes da esquerda, da esquerda não, mas da direita especificamente, pode estar dividindo o voto agora. Num segundo momento, Marçal faz as pazes com a família Bolsonaro e aí a opinião pública fica aí, poxa, nós se dividimos aqui, se degladiamos, tudo. Nós temos que pensar numa coisa mais ampla, né, que eu acho que é o modelo. Veja o seguinte, nós já perdemos, já estamos no jogo já perdido do ponto de vista institucional. A lei orgânica de São Paulo é feita pela esquerda, pelo social-democrata e pela esquerda. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, institucionalmente, as instituições são todas de esquerda. É por isso que tem essa concentração de voto para a esquerda. Porque as instituições criadas nas leis orgânicas da maioria das cidades com grandes orçamentos do Brasil foram criadas pela esquerda, assim como do poder federal e do poder estadual. Veja o nível de interferência que eles têm em absolutamente todos os aspectos. Os assistencialismos, as grandes... Não pode fazer nada sem a prefeitura. Até morto, até os defuntos, é monopólio da cidade. Então, veja os serviços públicos, são todos monopolizados. E quando eles abrem concessões, são concessões não são competitivas. São concessões monopolísticas, onde eles controlam, onde o governo e o Estado ainda têm a mão do controle ali. E claro que tem toda a sorte de corrupção envolvida com isso. Então, veja, esse é o ecossistema que nós estamos. Já estamos num modelo dominado institucionalmente, mesmo que politicamente não há candidatos à altura da esquerda, que sejam populares ou que tenham uma narrativa. A máquina pública ela já vai para a esquerda. A burocracia. Porque a burocracia, as normas, as políticas públicas, a lei orgânica, não só a lei orgânica, as leis, as políticas públicas, as normas, todas são direcionadas para a esquerda. Então, Ministério Público. Você pode ter todo mundo de direita lá subindo como... Nesse ponto, o Jean Turco está correto. Uma pessoa só não faz essa diferença. Não pode fazer, é impossível. Você precisa de todo um movimento da direita
e tendo uma maioria absoluta para fazer essas mudanças institucionais, em libertar não só o poder federal, mas a Constituição dos Estados membros e a lei orgânica das cidades. Elas todas estão carcomidas com décadas de mentalidade de esquerda sem rival ideológico. Agora tem. É isso que a gente precisa trabalhar. Precisamos trabalhar a opinião pública. Essa é a novidade. É essa, exatamente. É aí onde está o grande trabalho. Trabalhar a qualificação da opinião pública para que os representantes venham já com essa visão de que tem que ajustar as instituições. Tem que mexer mesmo nas instituições, porque elas foram formadas por premissas que não valem mais. E essa disputa de ocupação de espaços, né, que é o que a gente está falando, acho que recentemente até teve o exemplo dos conselhos tutelares, em que a direita se organizou para... O Conselho Federal de Medicina também tem eleição recente. Exatamente. OAB sempre tem ali o pessoal tentando se organizar também para disputar, até hoje não conseguiu, pelo menos na federal, né? Mas a gente vê essa discussão, esse debate acontecer, coisa que anos atrás não acontecia, né? Universidades, inclusive, vamos lançar um documentário sobre universidades em breve que faz todo um estudo, um mergulho nesse ambiente todo. Então, eu acho interessante, me permita, assim, isso que o Luiz falou é o seguinte, não é... Tinha uma época que era o ideário socializante, né? Tudo pelo social. Agora não é mais isso. Na nossa história, essas corporações de Estado e o Estado indutor, essa burocracia toda, ela é de esquerda, mas não é esquerda socialista. Ela é de esquerda porque ela defende a corporação de Estado. É Bobbio, né? O Bobbio, quando diferenciou a direita da esquerda, ele fez isso. Onde tem mais Estado, onde tem menos Estado. Independente de ser socialista ou não é. Pode até ser que seja, mas é muito mais a força da burocracia que está instalada. A universidade foi tomada por isso, uma parte do Ministério Público. Essas instituições que você falou, que eram instituições que lutaram pela democracia lá atrás, a OAB, elas ficaram instituições meio chapa branca, assim, meio, né? Todas as confederações, próprias confederações de agricultura, ou as federações, em alguns casos, de indústria, ficaram meio que se alinharam a essa... É o tal do varguismo que a gente conceitua no nosso curso. É um varguismo pós-moderno, estatizante, e é isso que diferencia. E como é que você desmonta isso? Um candidato sozinho realmente não desmonta. Ele tem que ter uma base legislativa para mudar.